Glória ao Senhor. Dando continuidade, queridos, ao estudo, vamos ler Devarim, capítulo 8, para dar esse início hoje. O estudo que estamos fazendo sobre Matitiahu. É um livro especial, como os outros também, Marcos, Lucas, Yohanan, e que o Senhor fez chegar às nossas mãos. E vamos aproveitar, coração aberto, livre. Quanto mais pureza nós tivermos, mais benefícios nós usufruímos ou usufruiremos. Aleluia! Pureza, pureza, coração puro, livre das mágoas, dos ressentimentos, o que não é fácil, não? Às vezes parece fácil não guardar mágoas, não guardar ressentimentos, não viver irado. Isso é conquista. Não é fácil, mas é necessário. É bom você ser livre, livre. Fala-se muito sobre liberdade. Não é? A palavra liberdade hoje em dia está bem em uso, graças ao Senhor. Mas muitas vezes se fala de liberdade sem ser livre. Livre de mágoas, livre de ressentimentos, livre do medo, livre, não é? Medo da morte. Quantos são livres do medo da morte? Glória ao Senhor. Vamos lá, Devarim, capítulo 8. Capítulo 8, vamos ler 3 versículos, os 3 primeiros. Aleluia. Nessa versão que eu vou ler aqui para os irmãos, que eu transcrevi para aqui, diz assim: cuidareis de observar o quê? Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para quê? Guardar, olha só, todos os mandamentos, é bom ler de novo, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, agora eu já estou lendo aqui nessa versão corrigida. Essa aqui é diferente. Aqui. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os fazer, praticar. Para que vivais. Portanto, quem não guarda os mandamentos, como é que está? Morto. Se a pessoa não tem a percepção dessa ordem, é porque ela está morta. Está morta. Um morto não guarda mandamento. Ele não tem noção do que é vida. Ele não tem noção do que é vida. Para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que Yahová jurou a vossos pais. Aleluia. Alguém pode dizer para vocês, mas isso aqui foi dito para os israelitas. Pois é, você está fora. Você não é? Só é israelita, o verdadeiro israelita é aquele que nasceu do alto. Eu estou adiantando aqui algumas coisas, porque é muito comum a pessoa dizer que é crente. Aí você pergunta, você é crente em quem e em quê? Muito bem. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual Yahová, teu Elohim, te guiou no deserto estes 40 anos. Essa experiência, pessoal. Quem nunca foi guiado por Elohim não vai lembrar. Como é que pode lembrar de um trajeto pelo qual passou, guiado, não é o trajeto que ele mesmo traçou e foi. O trajeto que ele foi conduzido, ele passou conduzido pelo Criador, por Yahová. Esses 40 anos guiados, dirigidos, protegidos, guardados, alimentados por Yahová. Aleluia. Maravilhoso, não? Não havia ali, havia treinamento, é por isso que eu estou lendo isso aqui para os irmãos, com os irmãos. Para quê? Pois é, não? Fica humilhando a gente.
E se é o Senhor que está fazendo? Ele pode usar de vários meios, vários processos, várias pessoas, para a gente cair em si. Porque quem se exalta será o quê? Humilhado. Glória ao Senhor. Para te humilhar, para te... Aí está errada essa palavra. O Senhor não tenta ninguém. Vocês estão vendo o problema de tradução? Quando a pessoa não... Jeová não tenta ninguém. Aí falhou o tradutor. Para te provar. Para ver se presta o material. Prova é diferente de tentação. A tentação é para destruir. E a prova é para ver como é que está o material. Para te provar, para saber, olha aí, a continuidade dá a entender, para saber o que estava no teu coração. Se guardarias os seus mandamentos ou não. Ah, mas aconteceu isso, é por isso que eu não guardei o mandamento. Pois é, tudo acontece, todas as coisas contribuem para o bem de quem? Dos que amam ao Senhor. E guardam os seus mandamentos. Quem ama a Elohim, guarda os seus mandamentos. Quem não o ama, não quer nem saber do que é que ele falou. Não está interessado em fazer o que ele quer que seja feito. Guardarás os seus mandamentos ou não? E te humilhou, e te deixou ter fome. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo. Pois é, devia saber. Se não sabia, agora vai saber. E te sustentou com o maná, com o aí botaram maná, com o man, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Isso faz lembrar você alguém? Mas de quê? Mas que tudo que sai da boca de Jeová viverá o homem. Tem muita gente morta porque não guarda o que sai da boca de Jeová. Não guarda, não se preocupa. Esse texto aqui, nós temos aí duas lições, várias lições e duas situações que nós precisamos examinar qual é a nossa posição com relação a isso. Nem só de pão viverá o homem, mas de quê? Toda palavra que sai da boca de Jeová, disto viverá o homem. Se ele não guarda o que sair da boca do Senhor, está o quê? Morto ou vivo? Morto. Aleluia. O morto pode ser feliz? Pode ter alegria? Está morto. O morto pode celebrar o Senhor com júbilo? Não pode. Ele até pode estar presente numa reunião como essa. Se ele aparecer por aqui, um morto, ele pode dar na hora do louvor, ele está morto. Como é que ele vai louvar? Ele não tem prazer nenhum em celebrar Jeová. Não é o pai dele. Glória ao Senhor. Então, queridos, desse texto aqui, é uma beleza, uma riqueza. Vamos ver isso, inclusive, lá em Romanos. Abra aí Romanos, para nós observarmos, nem só de pão, nem só, aqui como está escrito, nem só de pão viverá o homem. O pão alimenta o quê? O pão alimenta corpo. Não é? Bebe água, come pão. Pão aqui é o alimento. Pode ser uma carne assada, bem assadinha, um bife acebolado, um bife a cavalo. Eita, tem gente se babando já aí. Aleluia. Pode ser aquele pintado, aquela muqueca de peixe pintado. Não. Aleluia. Robalo. Não é? Pode ser
dourado. Isso alimenta o corpo. Mas o homem morto, a mulher que está morta, ela não se dá conta. Come, que comida maravilhosa, mas daqui a pouco pode até estar comendo com tristeza, porque a alma, qual é o estado em que se encontra a alma? Certo, querido? Por isso é que nós vamos ler Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5. O que diz aí o versículo 5? Os que são segundo a carne. Deu para entender aí? Nem só de pão viverá o homem. Porque o que vive para o corpo, ele vive apenas corpo, ele só se preocupa com o alimento do corpo. Ele vai andar segundo o corpo. Olha, os que são segundo a carne, põem a sua mente nas coisas da carne. Ele não vai colocar a mente dele nas coisas que são do Espírito. Elohim, o Pai, é Espírito. Então, os que são segundo a carne não põem a sua mente nele, no Pai. Nas coisas que vêm do Pai, porque aí é Espírito. É para o alimento do Espírito, da alma. Mas ele é carnal. Ela é carnal. Então, quando você está conversando com um carnal, com uma carnal, ela só vai falar das coisas, dos sentidos físicos. Ela não vai falar para você das coisas que são para os sentidos espirituais. Aleluia. Mas os que são segundo o Espírito, põem a sua mente nas coisas do Espírito. No versículo 6 diz, a mente da carne é morte, mas a mente do Espírito é vida e paz. Pois a mente da carne é inimizade contra Elohim. Inclusive, eu já encontrei muitos crentes na minha jornada, na minha caminhada, chegavam para conversar, mas você só fala das coisas, você só fala disso? Eles não suportam, o crente carnal não suporta você estar falando sobre o Senhor Yeshua, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre as coisas celestiais. Ele só cuida das coisas que são terrenas. Aí no versículo 7, pois a mente da carne é inimizade contra Elohim, visto que não é sujeita a quê? A Torá de Elohim. Ele não tem prazer nenhum na Torá. Nenhum pode ser. Os que estão sujeitos à carne, o que acontece? Não podem agradar a Elohim. Os que são sujeitos à carne. Você vê que essa tradução que eu estou lendo aqui, que eu transcrevi, é bem diferente. No versículo 10, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Versículo 6, porque a inclinação da carne é inimizade contra Elohim, pois não é sujeita à lei de Elohim, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Elohim. Aí não é uma questão de analisar os outros, certo? O estudo que nós nos empenhamos por aquilo que é benéfico para nós. E aí, depois que nós experimentamos a transformação, aí vamos poder ajudar outros. Pregar o anúncio, ensinar sobre o anúncio, não é simplesmente pegar um texto da Bíblia e falar. Não é isso. Nós temos que transmitir vida. Aleluia. Isso você vê observando a vida do Senhor Yeshua entre os erudinos. Então, nós vamos entrar aqui, veja bem esses dois textos que nós lemos, para dar continuidade. Aí você vai ver a relação, porque estou dando essa introdução com esses dois textos e reportando-nos ao último versículo que nós lemos, que nós aqui colocamos na escola bíblica passada, que foi Terrilá, capítulo 4, versículo 3. Sabei que Aruvá destacou, quer dizer, distinguiu, não é?
tratou com preferência. Porque tem pessoas que ela não faz acepção de pessoas. Olha, nós não devemos citar um texto pela metade para satisfazer os nossos interesses egoístas. Ou eu me transformo para alcançar os benefícios. Agora, se eu não alcanço os benefícios, é o que o Senhor fala ao povo lá no deserto. Se eu não alcanço, as bênçãos não me alcançam, é porque eu estou fora do caminho. Porque todas essas bênçãos te alcançarão. Mas a pessoa tem que estar imitando, andando no caminho de Yahová. Ah, porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Ele faz, sim. Aqui está escrito aqui. O Senhor destacou, distinguiu, tratou com preferência para... destacou para ele o Hassid. Quer dizer, o Hassid é um leal, é uma pessoa fiel, devotada a Yahová. Fiel, leal, devotada. Então o Senhor escolhe. Ele... Não é? Como nós escolhemos, nós não escolhemos. Porque a pessoa que cita esse texto, o Senhor não faz acepção de pessoas. Aí diz o que pensa, o que acha. Isso é um crime. E o Senhor está vendo isso, porque a pessoa está fazendo uso indevido da palavra dele. Está corrompendo o ouvinte. Então, o Senhor não faz acepção de pessoas no juízo. Ele, quando julga, ele não quer saber se é pobre, se é rico, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é azul. Ele não quer saber. Ele vai julgar segundo a ação da pessoa. Esse pieguismo que é utilizado pelas pessoas, mas o Senhor não se deixa levar pelo pieguismo de ninguém. Agora, ele não vai tratar o justo da mesma maneira que ele trata o perverso, o injusto. Ele não vai tratar uma pessoa que é dedicada da mesma maneira que uma pessoa que não é dedicada. Uma pessoa que é prudente, da mesma pessoa que trata uma pessoa que é negligente. Porque se ele fizesse isso, ele não estaria sendo justo. E o Senhor não é injusto. Aleluia! E com isso aí nós tiramos muitas lições, mas vamos continuar estudando, porque você vê, o trabalho, a perseverança, a insistência do Senhor Yeshua em ensinar os seus discípulos. Vamos prosseguir. Quer dizer, ele separou para ele o leal, o fiel, o devotado. E aí, então, essa pessoa que é leal, que é fiel, que é devotada, ela sabe a posição que ela tem diante do Senhor. E aí, por isso que ele diz, o Senhor me ouvirá quando eu clamar a ele. Esse é o versículo 3 do capítulo 4 de Terrilá. Certo? Então, eu escrevi aqui, o homem leal e fiel terá, olha só, o homem leal e fiel terá Yahová, Elohim, como seu guia. Você vê que ele não guiou o povo, tirou o povo lá de Mitzrayim, não é? Instruiu para que Moisés levasse o povo até um lugar que já estava determinado. Ali ele deu os mandamentos para que aquele povo se transformasse numa nação, porque a terra já estava prometida, já tinha o seu espaço delineado. Então ele vai guiar esse povo, ele está levando esse povo. O homem leal e fiel terá Yahová Elohim como seu guia, seu protetor e provedor em sua jornada terrena. Ele providenciava tudo lá no deserto. O alimento era uma providência de Yahová. É essa presença que torna o homem seguro. Como disse Davi, o Senhor está à minha frente, à minha direita, porquanto não serei abalado. Quem é que vai temer alguém ou alguma coisa tendo Yahová à sua frente como seu guia? Ter melhor segurança? Aleluia! Bendito seja o Eterno. Quem pode enfrentar o Senhor Yeshua e vencê-lo? Quem pode enfrentar
vai vencê-lo. Quem pode derrotá-lo? Se ele está com você, quem vai derrotar você? Os discípulos do Senhor Yeshua, essa nós afirmamos aqui, precisavam chegar a esse nível. E chegaram, conforme o registro do Shilihim. Não é? Nós já lemos aqui para os irmãos, inclusive depois da ressurreição, a mudança que ocorreu nele com relação à Escritura Sagrada e aos ensinamentos do Senhor Yeshua. Agora nós vamos ao livro, capítulo 22 de Matitiahu. Capítulo 22 de Matitiahu. Todos abriram aí, Matitiahu, capítulo 22. Você vê que no final do capítulo 21, devemos prestar atenção aí, preste atenção, você deve guardar a palavra do Senhor no coração, para que você se beneficie, você fazer bem a você mesmo. Beneficiar-se é fazer o bem a si mesmo. Fazer o bem a si mesmo. É aquilo que o Senhor... Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A ti mesmo. Ele está falando para a segunda pessoa. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você observa que a pessoa diz que é crente e ela não tem palavra guardada no coração, a palavra do Senhor, ela fez benefício a ela mesma? Vai fazer a você? Se uma pessoa não se ama, como vai amar você? O que é amar a si mesmo? Amar a si mesmo não é ser egoísta. Essa linguagem não encontra lugar no reino de Elohim. Ah, não, mas a pessoa só ama ela mesma. Quer dizer, o que é amar? Amar não é ser egoísta. Então, precisamos saber o que é amar. Uma pessoa que não é nascida de Yehová não pode amar. Ela não tem condições para isso. Quem ama o Senhor, guarda o quê? Guarda os seus mandamentos. Então, se você observa que a pessoa não guarda os mandamentos que foram dados pelo Criador do universo, que criou o ser humano e sabe o que o ser humano precisa para ser uma pessoa saudável, bem-sucedida. Ele sabe o que a pessoa precisa. Por isso é que ele ensinou os seus mandamentos. Os mandamentos dele, não é de homem. Então, a pessoa que diz que é crente e não dá a mínima importância aos ensinamentos do Yehová, como é que Yehová é pai dele? Como é que ele está honrando ao Criador? Então, é de importância elevada você dar atenção ao que Yehová ensinou, porque isso demonstra que você ama você mesmo. Quem pode vencer a morte? Qual o homem no mundo? O homem é muito poderoso, é muito rico. Ele pode vencer a morte? Ele tem poder sobre a morte? Ele tem poder sobre Satã? Então, os ensinamentos do Criador, do seu Filho Yeshua, que veio aqui para nos ensinar, é que deve estar guardado no coração de que quem quer ser bem-sucedido eternamente, não é só nesse terreno aqui, eternamente. Você vive cada dia semeando para a tua eternidade. A partir do momento em que você veio à existência, você é eterno. Agora, a sua eternidade, você está determinando pelas suas ações. Por isso é que chama a atenção nesse último versículo aqui, nos últimos versículos do capítulo 21, para entrar no capítulo 22. Olha só, no versículo 42, a resposta que o Senhor Yeshua dá para eles. Porque as atitudes deles não estavam manifestas. Apesar deles dizerem que criam em Elohim, que estavam zelando pela palavra de Elohim, mas eles não estavam, eles estavam mentindo. Eles diziam que eram crentes, mas eram falsos. Olha aqui a resposta que o Senhor vai dizer para ele. No versículo 42 do capítulo 21. Diz-lhes Yeshua: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo? Por Yehová foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos? Quer dizer, o Senhor está censurando ele, porque as ações dele estavam
demonstrando que esse versículo estava escrito lá, já na Escritura Sagrada, eles estavam transgredindo, porque eles diziam, eles eram os edificadores, mas estavam agindo contrariamente às normas estabelecidas pelo Senhor. Na guerra dele contra o Senhor Yeshua. Então, qual vai ser o resultado disso? Olha, as ações deles promoveram isso que o Senhor vai continuar a dizer. Portanto, eu vos digo que o reino de Elohim vos será tirado. Perderam. E será dado a uma nação que dê os seus frutos. Eles tinham um reino, perderam. Por isso que você não deve basear salvação, vida eterna, perdão de pecados, em imaginações dos homens. Quem foi enviado aqui para falar sobre este assunto, pelo Criador, foi o Senhor Yeshua. O que é que ele falou? O que é que ele fez? Por que que os Yehudim chegaram a esse estado de perder o reino? Porque eles desprezaram a instrução dada por Yehová. Eles criaram as normas de conduta deles. Eles criaram as doutrinas deles. Cada um forma o seu grupo e cada um vai ensinar o seu grupo como ele acha. Doutrina de homens. O resultado vai ser igual a esse aqui. Perderam. Então nós vamos agora entrar, e os discípulos estão vendo e ouvindo isso, vendo o Senhor Yeshua. Eles não estavam ouvindo comentários, eles estavam sendo purificados, inclusive, da influência recebida pela sociedade que eles estavam vivendo, e os líderes religiosos estavam desse jeito aqui. Tanto você vê no comportamento deles, e o Senhor Yeshua vai ensinando, corrigindo, para que eles guardassem a palavra de acordo com o sentido real ensinado pelo Pai. Que eles haviam se corrompido porque os seus líderes o corromperam. Os corromperam, aliás. Então, entremos agora no capítulo 22. O capítulo 22 vai falar a respeito de... No versículo 1 diz o que aí? É o Senhor Yeshua tomando a palavra aqui. Porque no versículo 45 do capítulo 21, e os principais dos sacerdotes e os perushim, aí no caso o sacerdote é Kohanim, mas ouvindo essas palavras, entenderam que o Senhor Yeshua estava falando com eles. Quer dizer, eles receberam a palavra com bom grado? Olha o que é que eles vão tramar. E, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto os tinham por navi. Aí está, profeta. Uma palavra que vem do grego. Navi é do hebraico. Então, queridos, olha, é o Senhor Yeshua que está falando, mas ao invés de eles receberem a palavra do Senhor Yeshua, o Mashiach, quer dizer, o ungido, o filho de Elohim, eles vão tramar para matá-lo. Estavam com ódio, porque o que o Senhor Yeshua estava ensinando contrariava os interesses dele, que eram comerciantes, mercenários, interesseiros, egoístas, avarentos. E o Senhor diz tudo isso para eles. Mas eles não se corrigem, eles ficam furiosos. E vão tramar para matá-lo. Então o Senhor Yeshua vai dizer um machal, ou seja, uma parábola. O reino dos céus é semelhante. Nessa parábola, o machal das bodas apresenta os seguintes ensinamentos sobre o reino dos céus. Você deixa aí aberto agora que nós vamos prosseguir. O primeiro ensinamento, o primeiro convite foi feito. Aí é um convite. Ele vai comparar o reino dos céus. Presta atenção que o reino dos céus, ele vai falar sobre o reino dos céus. Ele vai convidar, aqui nós temos, o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas. E estes não quiseram vir. Olha só, não quiseram.
E aí nós vamos aprender muita coisa para que nós não fiquemos sujeitos aos caprichos, aos pieguismos de pessoas. Não querem dar ouvido à palavra do Senhor. Só querem os benefícios. E temos que ser cautelosos para que nós nos protejamos também dos acusadores, que eles não sabem fazer nada, mas acusam. E nós precisamos ter cautela e prudência, discernimento, sabedoria, inteligência e mais virtudes que o Senhor manifesta. E os discípulos estão vendo isso. Eles estão ouvindo os ensinamentos do Senhor Yeshua, vendo como o Senhor Yeshua agia e reagia, vendo que ele operava, e eles estão vendo. Eles precisavam chegar ao nível do Senhor Yeshua para dar prosseguimento à obra. Não quiseram vir. Esse é o primeiro elemento. O reino dos céus é semelhante a um rei, já lemos aí. O segundo, o rei insiste, ele vai insistir. Ele vai mandar os seus servos agora com uma nova perspectiva. O rei insiste com os convidados, apresenta um convincente estímulo, que foi recusado. Alguns deram mais importância aos seus negócios. Outros maltrataram e mataram os que foram entregar o convite. Maltrataram e mataram. É o que está escrito aí nos versículos 4 a 6. Leia o versículo 4, os irmãos. É um convite, né? O convite foi feito. Apresentou. Agora ele está estimulando. Está tudo pronto. Falou do gado que estava preparado. Porém, eles não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Quer dizer, não fizeram caso. Olha só, por que existe muita gente com fome no mundo, na miséria, e os políticos fazendo toda espécie de negócio com a miséria que é produzida por eles mesmos? Nosso país é exemplo disso. Um povo que sempre foi manipulado, maltratado, injustiçado, perseguido, trabalhando para sustentar um bando de gente que não produz, só tem direito a luxúria, vaidade, soberba, no topo da pirâmide, os trabalhadores embaixo sendo sacrificados. Essa é a história da humanidade, não é só do Brasil. Aqui, porém, é ressaltado porque, sendo um país rico do jeito que é, não deveria existir uma pessoa sequer na miséria nesse país. Mas quem produz essa miséria? Os políticos. Que nada produzem, só se beneficiam do trabalho dos que trabalham. Porque aqui não temos políticos, nós temos politiqueiros. E gente de um nível que dá até asco você falar. Mas deixemos, é um despertamento, precisamos ver a realidade. Quando você tem um homem de fato fazendo um trabalho para o qual ele foi eleito pelo povo para realizar, e ele dá conta disso, ele está dando prova da sua hombridade. Hombridade. Mas o que nós temos, muitos dentre os políticos, não são homens, são sucatas. Porque o homem não mente, não rouba, não mata, não faz mal ao seu próximo. O homem que se preza, que se honra, que se respeita, ele vai agir de tal maneira que a sua história não vai estar manchada. Ele não é um corrupto ou um corruptor. Não se vende por interesse financeiro. E poucos dos políticos escapam a isto. Não só os políticos, né? Então, a razão da miséria existente na Terra é promovida pelo próprio ser humano, que ao invés de retornar para o seu Criador, que já demonstrou o seu grande amor pela criação de um modo geral, que ele é quem sustenta todas essas coisas com a palavra do seu poder. E, no entanto, as pessoas viram as costas para uma pessoa como esta, que chegou a enviar o seu filho para salvá-los dos seus próprios pecados.
e o ser humano age da forma que age, olha aqui, está tudo preparado. Banquetes, olha, venham. Mas eles não querem. Prefere ficar sentado na porta de um banco, estendendo a mão, pedindo esmola. Para mim não custa nada dar... Mas eu não dou dinheiro. Se tiver com fome, eu vou dar um... Olha, vamos lá, você quer comer? Então, se pedir para mim, eu não dou dinheiro. Mas posso dar um prato de comida. Não vou negar, evidentemente. Aleluia. Porque eu tenho que ajudar a pessoa a se levantar desta lama em que ela vive. Que o homem não foi criado por Elohim para viver dessa maneira. O homem que se respeita, ele trabalha para se sustentar. Isso é respeito por si mesmo. Viver às custas dos outros não é respeitar a si mesmo. Explorar os outros. Aleluia. Então devemos ajudar as pessoas a se libertarem desta máquina podre que rege o mundo dos mortos. Então, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Olha a conduta. Porque existe isso, e vocês todos têm que estar preparados para isso. Você vai pregar o anúncio para falar sobre o perdão que Yahová oferece ao ser humano. Ele dá a vida eterna, transporta o ser humano do reino dos mortos para a vida, o reino dos vivos, tira, não é, das trevas para a luz, mas as pessoas estão num estado tão grave que chegam a fazer o que esses aqui fizeram. Isso não foram só eles que fizeram. A história está aí, repleta de ações as mais incríveis da perversidade dos seres humanos. Mas o rei, tendo notícia disso, versículo 7, aí nós temos o item 3. O rei insiste, aliás, o item 12. Alguns deram mais importância aos seus negócios, outros maltrataram e mataram os entregadores do convite. Eles não fizeram caso. No item 3, ao rejeitarem o convite para o banquete nupcial, eles se classificaram como indignos. É o que aí está no versículo 7. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Aí nós temos vários exemplos, porque quando a pessoa recebe o convite da parte do Senhor e age como eles agiram com os mensageiros, eles cometeram assassinato. Cometeram crimes de maltratar uma pessoa sem motivo. Crime. E um crime não pode ficar, não deve ficar sem ser julgado. E o Senhor julga. O Senhor julga os povos. Ele julga as nações. Aleluia. Certo? O versículo 8 diz, então disse aos servos, as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Quando a pessoa rejeita um convite para estar com o Senhor, o Rei da Glória, e ele rejeita esse convite, é porque ele se julga indigno. E aí é o valor do ser. É o valor do ser. Que muitas vezes as pessoas não param para pensar. Essa semana, falando com um jovem que trabalha lá no prédio, eu estava chegando, eu sempre procuro conversar, falar alguma coisa, e às vezes existem certas resistências e a gente tem que ter prudência, sabedoria, calma, para poder ajudar. E eu fiz uma pergunta para ele, que os irmãos já conhecem. Eu perguntei para ele, quem na terra, qual é o homem na terra que você pode confiar nele e saber que você pode entregar a sua vida nas mãos dele e que ele nunca vai trair você, não vai enganar você, não vai mentir para você.
Quem é o homem que você conhece? E você pode confiar. Não, nesse eu posso confiar. Posso colocar minha vida nas mãos dele. Porque ele é um homem verdadeiro, sincero, honesto, justo. Quem é? Aí ele ficou parado olhando para mim. Pois é, esse é o problema humano. Desses 8 bilhões de pessoas na Terra, você vai escolher a dedo em quem você pode confiar a sua eternidade. Ou você tem consciência da sua eternidade? E fui fazendo algumas perguntas para ele. Quem é o homem que pode garantir a você que amanhã você vai estar vivo, porque ele vai garantir essa vida para você? Ou você mesmo? Você pode garantir a você mesmo que amanhã você vai estar vivo? Você tem poder sobre a vida para garantir a você mesmo? Você tem autoridade sobre a vida para isso? Eu estava conversando com ele, sabe? E ele ficou parado olhando para mim, eu fui continuando a fazer algumas colocações a respeito do dever dele de se conhecer. E a única pessoa que pode dar a ele a capacidade dele se compreender, se entender é quem o criou. Aí você vai ter que saber o que é a verdade. Conhecer a verdade. E não teorias. No final da conversa, entre outras coisas, ele até agradeceu. Eu notei a atenção dele e o interesse dele no que eu estava falando para ele. Então, nós precisamos ter esse relacionamento. Aí eu disse para ele, você existe por conta de quê? Você escolheu nascer? Uma pergunta que eu fiz para ele. Você escolheu vir à existência? Não escolhi, não. Você escolheu nascer? Não. E como é que você veio à existência? De quem é esse projeto? Foram seus pais? Não, porque eles não tinham poder para fazer você nascer. Alguém preservou os seus pais para que você viesse à existência. Porque se os seus pais tivessem morrido, você não teria nascido. E quem garantiu a vida dos teus pais não foi você, foi? Não. Foram eles? Não. Então você não deve a sua vida aos seus pais. Seus pais foram preservados por alguém para que você viesse à existência. E você precisa conhecer esse alguém. Aleluia! Bendito seja o Eterno. Então, tudo está preparado. Quando você veio à existência, o Senhor você não trouxe. Não, vou levar logo, eu vou precisar de manga, eu vou precisar de abacate, vou precisar de abacaxi, vou precisar de carne, eu vou levar tudo. E por onde é que você ia passar? O Criador preparou tudo para que... Ele sabia que você ia nascer. Então, ele já tinha preparado tudo para você. Agora, só que o homem não quer se assentar à mesa com ele. E o resultado é o que a gente vê. Louvado seja o nome do Eterno. Glória ao Senhor. Eu não me lembro, depois de ter tido o encontro com o Senhor da Glória, aos 24 anos de idade, eu não me lembro de ter feito um pedido ao Senhor, Senhor, eu estou precisando de roupa, eu estou precisando de alimento. Nunca fiz esse pedido para Ele. Por quê? Porque Ele é meu Pai. E Ele cuida. Aleluia! Então, queridos, uma loucura que eles cometeram, já tinham, o Senhor disse, o reino vos será tirado. Só que eles não sabiam quem é o Senhor Yeshua. Então, no item 4, o rei desiste dos primeiros convidados, os Irrudim, e dirige o convite a todos, quer dizer, a toda a terra agora, né? Os gentios. É o capítulo 22, versículos 9 e 10. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares.
Olha, queridos, a realidade... Você vê que, olha, quando foi falado do julgamento, da destruição, você sabe o que aconteceu com Jerusalém e com os Yehudim. Não é? Está escrito. E foi terrível. E até hoje, eles não têm um rei. Desde 587, antes da Era Comum, o último rei de Israel foi Zedequias. Foi levado ao cativeiro de Babel. Quantos anos faz? Quase 2.600, 587, 2.600, quase 2.700 anos sem um rei. Porque eles rejeitaram o rei enviado por Yahová. Olha, o lamento do Senhor Yeshua, inclusive, que está lá mais na frente, nós vamos ver, mas Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis eu fazer convosco, a galinha faz com seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não quiseste. O Senhor lamentando por eles. Como lamenta por todos os seres humanos, lamentou, aliás, agora não está lamentando, lamentou por todos os seres humanos pelos quais ele deu a sua vida. Ora, se o Pai deu o Filho deu a vida pelos seres humanos, para que os seres humanos possam retornar para o Pai, como que o Pai, uma vez que você se torna filho, ele não vai dar o que você necessita? A questão é que o ser humano deixa de praticar a palavra do Senhor para viver de imaginação. Muito bem. Versículo 10 diz, e os servos saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. É claro que vai haver uma transformação, evidentemente. Quem recebe o convite para retornar vai ser instruído e então vai ser transformado. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. Isso aí, o rei não desistiu. Ele quer que a sua festa, né, seja bem comemorada. Todos. O número é determinado. Claro que tem, está lá em Romanos. Quando entrar o último, aí encerra-se o tempo dos gentios. Tempo dos gentios. O tempo de Israel findou ali. Eles não quiseram, perderam o reino. Isso não significa que não haja Yehudim no reino. Há porque muitos, inclusive os primeiros pregadores eram Yehudim. O próprio Senhor Yeshua era Yehudi. E os primeiros pregadores eram Yehudim. Todos os Neviim, Shelirim, os apóstolos eram Yehudim. Os primeiros a tomar posição no reino foram os Yehudim, que ouviram a mensagem, a primeira pregação de Kefá, e retornaram. Depois é que a pregação vai ser feita nas demais nações. Agora, chegaram. Todos são convidados para o banquete nupcial. Porém, não devem se descuidar, pois devem se apresentar com o traje adequado para o banquete. Certo? Não deve se descuidar, porque quem determina o traje para estar no banquete não é o convidado. Todos nós sabemos disso. Quando você é convidado para estar em uma cerimônia, em um banquete, em uma recepção, um casamento, lá no convite, diz qual é o traje. De acordo com o que é, o que convida, que vai fazer a festa, agora fugiu o nome da mente, mas ele então diz o traje qual é. Quer dizer, o anfitrião que faz o convite, ele diz qual é o traje. Passeio completo, não é? Então, o pai determina qual é o traje. Aí ele vai, ficou cheio o local, mas ele vai entrar no local. E aqui no versículo 11, e o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem
que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele silenciou, emudeceu. Ele não tinha como justificar a presença dele ali do jeito que ele estava. Os que pensam que podem se vestir de qualquer maneira sofrerão o horror inesperado. É o que esse convidado aqui vai experimentar. No versículo 13. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos. Olha só, amarrai-o de pés e mãos. Quer dizer, ele não ia sair dali caminhando. Certo? Levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. O que é que vai haver ali? Ali haverá pranto e ranger de dentes. Aqui mesmo na terra as pessoas já experimentam, porque aqui nós estamos numa jornada e aqui nós experimentamos em nós mesmos os efeitos das nossas decisões e para onde nós estamos caminhando. Embora muitas pessoas não percebam isso. O Senhor Yeshua disse que aqueles que caminham nas trevas, eles caminham, sem saber para onde. Quem caminha nas trevas não sabe o que é que vai acontecer daqui a pouco. Quem caminha na luz, ele sabe para onde está indo. Aqui ele diz que ele foi lançado nas trevas exteriores, mas porque ele decidiu viver como ele acha. Não vou assim mesmo. O resultado é que ele vai colher o que ele semeou. Então precisamos ter consciência da nossa própria realidade. Você, filho de Elohim, presta atenção. Você, filho de Elohim, é para andar com Elohim. Você faz parte do corpo do Senhor Yeshua. Não é uma pessoa isolada, não. Faz parte do corpo. Assim como os membros do meu corpo fazem parte do meu corpo, eu, como membro do corpo do Senhor Yeshua, você, como membro do corpo do Senhor Yeshua, está no corpo, o Espírito Santo está neste corpo, que é o corpo do Senhor Yeshua. O Espírito Santo guia, ensina, revela, inspira, ilumina. Os que estão nesse corpo, porque este corpo, note bem, os membros do meu corpo expressam a mim. Meu dedo, ele expressa a mim. Ele faz o que eu quero. Quando ele diz faz o que eu quero, meu corpo, olha só, meu corpo, quem está falando sou eu. Não é o meu corpo que está falando, sou eu que estou no meu corpo, que estou dizendo o meu corpo. Ele faz o que eu quero que ele faça. E eu aprendo a ter domínio sobre o meu corpo. Não é o meu corpo que me leva. Evidentemente que o corpo vai aonde eu quero. O corpo faz o que eu quero. Agora, se eu não sou uma pessoa capaz de dominar a mim mesmo, não aprendi isso, aí vou ser arrastado. Aleluia? Então, eu tenho que adquirir os elementos que são necessários para que eu tenha domínio de mim mesmo. Para que eu viva a expressão. Sendo eu membro do corpo do Senhor Yeshua, como diz, que ele é a videira verdadeira. Falando para os seus discípulos, seus apóstolos. Eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos. Então, os ramos vão produzir o que a videira produz. Os ramos, um ramo por si só, separado da videira, não vai produzir. Ele só vai produzir estando na videira. Agora, você pode colher de um ramo da videira um abacaxi? Pode colher uma... Como é o nome desse... É negócio que toca e você fica queimando, coçando. Até esqueci. Como? Urtiga. Tem outro lugar que o nome é cansanção. Aí você toca naquilo, aquilo dá uma coceira horrível. Existe isso no corpo do Senhor Yeshua? Um ramo da videira pode produz isso? Produz espinho? Para ficar ferindo os outros? Não. O corpo do Senhor Yeshua, quem está no corpo,
age segundo o Senhor Yeshua. É a expressão dele. Então, no corpo do Senhor Yeshua não tem mentiroso, astucioso, ganancioso, avarento. Não tem. A edade do Senhor é a expressão dele. Glória ao Senhor. Então, esse homem aqui, ele emudeceu porque ele não fazia parte daquelas pessoas que estavam ali. Ele era dá o nome de penetra, né? Um penetra. Mas, queridos, temos mais coisas a passar a respeito desse assunto. A questão aqui desse machal ou parábola que o Senhor ensina sobre assuntos, os discípulos estão vendo. Eles estão vendo as ações e as reações dos eruditos, dos religiosos, dos políticos com relação ao Senhor Yeshua, não é? E a respeito dessa questão dos despidos aí, porque aquele homem ele estava mal vestido, ele não estava vestido a rigor. Ele não estava com a roupa que o momento, aquela situação necessitava. Assim, os eruditos estavam despidos e nem percebiam. Esse problema é gravíssimo. Não é? Eles, conversando com o Senhor Yeshua, estavam despidos e não percebiam, porque eles estavam fazendo oposição ao Filho de Elohim. Pois as tradições os cegaram. O que é que fez com que eles ficassem cegos? As tradições. Substituíram a palavra do Senhor, a instrução dada pelo Pai, pelas tradições. Cada grupo tinha a sua doutrina. Saduquim, Perushim, Sofrim, os desordões, havia os seguidores de Pilatos. Ali estava... Cada um tinha a sua denominação. Cada um com a sua doutrina, por isso estão separados. A heresia causa separação. Adão e Rava, eles pelo menos tiveram consciência de que estavam nus. Eles perceberam que estavam nus. E fugiram da presença do Pai, porque eles não estavam em condições de apresentar-se ao Pai. Por isso é que eles fugiram. Quando uma pessoa está despida, quando ela não está realmente em condições, ela foge. Tem pessoas que você faz um convite para vir ao trabalho do Senhor, não. Ou então mente, eu vou, pode deixar que eu vou. Ele não diz para você para onde, né? Ele diz que vai com a boca, mas o pé está balançando dizendo que não. Só que você não prestou atenção no pé dele. Sucata é assim, fala com a boca, mas não tem dignidade de cumprir o que diz. Sucata. O homem não. O homem vela pela sua palavra. Quando eu digo homem, não estou fazendo acepção de homem e mulher, certo? O homem, o Senhor criou o homem. E aí, do homem, tirou a mulher. Não é? Fez a mulher da costela. Alguém pode... porque... Pois é, não, você não tem capacidade de saber. O Senhor fez do pó o homem. Do pó. Aleluia. Muito bem, queridos. Aqui nós temos aqui, Adão e Rava perceberam a nudez dele, eles estavam conscientes que haviam transgredido. Quando o Senhor chegou, chamou Adão, ele fugiu, se escondeu. Aí onde estás? Aí ele não vai dizer, estavam conscientes, e Aruvá chamou o homem e perguntou-lhe, onde estás? Respondeu-lhe o homem, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondido. O homem escondendo-se de Elohim. É o que mais existe na terra. Em Risaion, capítulo 3, versículo 15, os eruditos estavam semelhantes ao mensageiro da Carral em Laodiceia. Quer dizer, o homem que não vê, não consegue enxergar o seu próprio estado, porque ele fica iludido com as questões exteriores. Quer dizer, os sentidos físicos iludem, mas para a pessoa se enxergar de fato, ela precisa ter os seus sentidos espirituais despertados. Não é possível uma pessoa ver o que ela não pode realmente ver. A pessoa que está morta espiritualmente, ela não pode se ver. Ela não enxerga o seu próprio estado. Daí também não desfrutar do que o Senhor coloca à mesa para os que têm a vida eterna.
Que o homem não é carne só. Isso aqui, carne, corpo, ossos. Né? Porque isso vai para onde? Quando você sai do corpo, seu corpo vai para onde? Seu corpo não está fedendo aí, desde que você tenha tomado banho, não é? Não está fedendo porque você está no seu corpo. Então você cuida do seu corpo. Toma banho, bota um... Né? Você cuida de você. Mas quando você sai do corpo, quem vai cuidar do corpo? Hein? Aqueles bichinhos brancos. Queridos, olha, nós precisamos enxergar a nossa própria realidade. Não nos deixarmos arrastar para cada vez mais longe de Elohim. Para não viver inseguro, com medo. Com medo. Não, faz com que as pessoas fiquem com medo do futuro. Que medo de futuro? Quem tem medo do futuro é que está vivendo agora de maneira irregular. Medo do amanhã. Não sei o que vai acontecer amanhã. O Senhor Yeshua ensina sobre isso, para que você não viva sobrecarregado, preocupado com o amanhã. Se você está mal hoje, é claro, está mal hoje, vai viver preocupado com o amanhã. Já está mal hoje. Quem está bem de fato hoje, não está preocupado, perturbado com o amanhã. Primeiro que você pode trazer o amanhã para hoje. Vai ter certeza que vai estar vivo amanhã? E se estiver vivo, se estiver vivendo bem agora, seu futuro está garantido. O seu futuro é hoje. Quem vive bem hoje está garantindo o seu futuro. O cérebro não substitui a alma. Vamos lá, Isaías capítulo 3, versículo 15 a 18. O Senhor falando para o, como é conhecido, né, o pastor, o pessoal disse que foi para, a mensagem, ele falou para o anjo, o mensageiro, era o pastor que estava nessa situação. Sei as tuas obras, que não é nem frio nem quente. Versículo 15. Oxalá foras frio ou quente. Assim porque tu és morno, e nem és frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. Visto que dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. Olha só. Aí o Senhor diz para ele, e nem sabes, olha só, e não sabes que tu és o coitado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Ele estava nu, mas eles estavam vendo a nudez dele? Ele estava vendo só com os sentidos físicos, ele tinha perdido a visão espiritual. Ele nem sequer sentia mais a ausência do Criador. É um problema humano grave, porque o homem já nasce nas trevas, já nasce morto. Ele não nasce em contato com o Criador, porque ele é herdeiro do pecado de Adão. Então ele precisa nascer do alto para ter essa consciência. E este homem, que era líder da Edá, da Carral, que é chamado de igreja na linguagem que está na Bíblia, ele não estava conhecendo o seu próprio estado, porque ele tinha prosperado, agora estava andando com um carro blindado, cheio de segurança, né, comendo churrasco e tal. Para ele estava tudo excelente, mas ele nem percebia que ele estava morto. Não estava bem morto, mas estava morno, tinha perdido a visão. E eu te aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, para te enriqueceres, vestes brancas para te cobrires, e para que a vergonha da tua nudez não seja manifesta. E também colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Bem, amados, temos aqui mais detalhes nesse capítulo 22. Estou colocando tudo isso porque nós precisamos, como eu disse para vocês, para nós entendermos o livro de Matitiar, nós temos que conhecer a Escritura. Note que eu comecei lá em Devarim, não é? Aqui
nós reportaríamos mais uma vez a Devarim, mas eu não vou prosseguir, porque o horário já está bastante avançado, para que nós possamos entender o que está escrito, que o Senhor Yeshua não está pregando segundo a imaginação dele, ele está seguindo passo a passo tudo quanto está escrito. O ensinamento dele está relacionado exatamente com aquilo que é hoje desprezado pela grande parte de alguns pregadores, grande parte de pregadores. Mas não vamos prosseguir. Estamos aqui com o assunto, mas eu estou olhando o relógio. Não há possibilidade de nós seguir, mesmo porque também não adianta correr. Tem que ser passo a passo, que se eu também só colocar muita coisa, termino enfastiando aí os irmãos. Não é? Vamos escolher para cada dia aquilo que é suficiente para a nossa alimentação. É o maná. Cada um vai colher segundo o que pode comer. Maravilhoso ali, não é? Experiência extraordinária. Que o Senhor abençoe cada irmão. Viver como irmão, filho de Elohim, Raim, membro do corpo do Senhor Yeshua, é fácil falar isso. Agora, para viver isso, tem que ser livre, tem que ser liberto. Uma pessoa vaidosa, orgulhosa, cheia de si, não tem condições de viver como irmãos, respeitando uns aos outros, amando uns aos outros. E quem procura se sobressair, achando que não tem condições. Precisa ser liberto. Precisa conquistar a si mesmo para poder viver no corpo do Senhor Yeshua. Os membros do meu corpo não estão pelejando uns contra os outros. O dedo mínimo não está brigando com o polegar, nem com esse médio aqui. Não, mas esse camarada pensa que é porque é metido. Não existe isso. A harmonia do corpo. Um servindo ao outro, não? Os pés precisam das mãos? Vai você se meter com o pé dizer para mim, eu não preciso de você, então fica aí, cheio de bactéria aí, que eu quero ver como vai o seu chulé para lá. Não vou meter a mão aí em você, não, para limpar você. A harmonia, né? Se tiver algum espinho no seu dedinho mínimo do pé, todo o corpo sente. Ou não é assim? Aleluia. Às vezes você está cortando a unha, tem uma faísquinha de unha que ficou ali. Você sente aquele incômodo, não é? O corpo sente um incômodo, aí vai lá cortar aquele pedacinho de unha que está causando um incômodo no corpo. Assim são os membros do corpo do Senhor Yeshua. Aleluia. Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor vos guarde.